Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre paralelas, que é um dos lugares geométricos, né? Enfim, um lugar geométrico bastante interessante. Qual que é o conceito, gente? O que a gente sabe sobre paralelas de antemão, né? Sem pensar em desenho geométrico. Nós sabemos que quando nós temos, por exemplo, uma reta, uma reta paralela a essa reta, que eu vou chamar de T, necessariamente vai ser uma reta que não vai interceptar a reta T. Elas não podem se encontrar, ou seja, elas não são retas concorrentes, porque retas concorrentes possuem uma intersecção entre si. Elas não coincidem, porque elas não são as mesmas, ou seja, elas necessariamente não têm nenhuma intersecção entre si. Então, por exemplo, em relação a essa reta T, eu posso ter aqui essa reta aqui sendo uma reta paralela, posso ter essa sendo uma outra reta paralela, posso ter essa, posso ter uma mais pra cá. Eu tô fazendo desenhos, né? Mas note que aqui eu tenho representações de várias retas paralelas. Essas retas vão manter na mesma direção, então elas nunca vão se encontrar. Então, se eu olhar, por exemplo, para a reta T e para a reta M, né? Eu tenho que a reta T, intersecção com a reta M, é vazio. Se essa intersecção é vazia, logo, T é paralela a M. Olha a notação de paralela, duas barrinhas, tudo bem? Para falar que as retas são paralelas. Aqui ficou um pouco mais levantado, mas ela costuma ter mais essa cara, como se simulasse retas de fato paralelas. Essa é a ideia, gente. E o que interessa pra gente? Olha só, se eu entregar para você, enfim, seu professor, não é mesmo? Entregar para você uma reta qualquer, uma reta que eu vou chamar de reta T. E falar assim, olha, querido aluno, eu quero que você me determine todos os pontos que estão a 3 centímetros dessa reta T. 3 centímetros. Concorda comigo que, por exemplo, eu posso ter um ponto aqui, um ponto A, que esteja a 3 centímetros de T? Concorda que esse ponto não pode pertencer a T, certo? Porque senão senão a distância vai ser nula. Concorda que esse ponto não pode estar aqui? Porque se estiver aqui, ó, evidentemente está mais próximo do que A. O que a gente fala quando fala de distância? Distância é um segmento perpendicular. Então, por exemplo, isso daqui não pode ser uma distância. Isso daqui é uma distância. Forma 90 graus. Então, por exemplo, eu posso ter um ponto aqui, que é um ponto A. Eu posso ter um ponto aqui, que é um ponto B, cujo essa distância aqui seja de 3, aqui também seja de 3. Posso ter um ponto C aqui que faça isso. Posso ter um ponto D. Posso ter um ponto E. Olha só, eu posso ter infinitos pontos, concorda? Porque a reta é infinita. Então, eu posso encontrar qualquer ponto que esteja a 3 centímetros. E quando a gente olhar para todos esses pontos necessariamente vão formar para a gente retas paralelas. Retas que não vão se encontrar. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui e uma outra aqui, essas duas retas aqui, que eu vou chamar de retas R e S, são duas retas que são paralelas à reta T e estão a necessariamente 3 centímetros de T. 3 centímetros. Olha só que loucura. Qualquer ponto que eu pegar na reta R tá a 3 centímetros de T. Qualquer ponto que eu pegar na reta S tá a 3 centímetros de T. E não existe nenhum ponto que você possa imaginar que esteja a 3 centímetros dessa reta, que não esteja na reta R ou na reta S. Um ponto aqui, por exemplo, tá uma distância maior, um ponto aqui tá uma distância menor, um ponto aqui tá uma distância maior, um ponto aqui tá uma distância menor, um ponto aqui tá uma distância nula. Ou seja, é por isso que quando a gente fala de paralelas, as paralelas determinam um lugar geométrico. Lembrando vocês aí que um lugar geométrico define todos os pontos que possuem uma característica em comum. E eles são os únicos pontos, eles são muito especiais, porque nenhum ponto além deles satisfaz essa condição, né? E qual é essa condição no caso das paralelas? Estar à mesma distância de uma reta. Então, aqui, ó, R e S, elas contêm todos os pontos que distam
3 centímetros de T. Ou seja, um lugar geométrico. Beleza? Absorva isso. Se não entendeu essa parte, volta ao vídeo, pausa, desenha, faz comigo, enfim. Que agora eu vou partir para a construção em si, tá? Porque é como se fosse um esboço. Gente, como que a gente vai construir, né? Vou começar com vocês aqui. Finge que você começou o seu exercício. Seu professor deixou para você lá na página do exercício uma reta T. E ele pede para você construir todos os pontos que estão a 3 centímetros dessa reta. Você fala, todos os pontos determinam outras retas. Que retas essas? Paralelas, retas que não vão se encontrar com a reta T a uma distância de 3 centímetros. Para fazer essa construção, basicamente, você sempre vai precisar de duas perpendiculares. Porque é perpendicular que garante distância. Olha, a distância forma 90 graus. Então, eu vou construir uma perpendicular à reta T, passando por qualquer ponto dessa reta. Você escolhe o seu ponto. Eu vou escolher o meu aqui, por exemplo. Ó, clarinho, sem grandes emoções. Abrir um pouco um compasso para poder traçar a nossa mediatriz. E aí, nós temos aqui uma perpendicular. Essa perpendicular, gente, é uma construção auxiliar. Perceba que ela não é o que eu pedi no exercício. Então, eu vou fazer essa reta aqui mais tranquila, pontilhada, enfim. Ou, ó, bem clarinha. Beleza. Agora, eu quero construir uma outra perpendicular. Olha, eu vou construir uma outra perpendicular passando por aqui, por exemplo. Qualquer ponto, gente, qualquer ponto. Constrói uma outra perpendicular. E aí, nós teremos duas perpendiculares. Lembra que eu sempre falo que, por quaisquer dois pontos, passa uma única reta. Então, eu vou definir dois pontos da reta R, dois pontos da reta S, que são as nossas paralelas. E aí, depois que eu tiver esses pontos, eu vou, enfim, traçar a minha paralela. Duas perpendiculares. Se não lembra perpendicular, retoma o vídeo de perpendiculares que tem aqui no canal. Peguei a medida de 3 centímetros. Aqui. Concentro nas intersecções das perpendiculares com a nossa reta inicial, eu vou marcar 2 pontos. Marquei, gente. São por esses 2 pontos que vai passar a nossa solução, que é nossas retas paralelas, ó. Vou fazer a solução, inclusive, com a lapiseira 07. Essa aqui é uma solução, que é a nossa reta R, e aqui embaixo eu vou ter uma outra solução, que eu vou chamar de reta S. Então, aqui, conjunto solução, reta R e S. Não é o único modo de se construir paralelas, tudo bem? Não é o único modo. Não quer dizer também que seja o que você vai achar mais fácil, algo do tipo. Mas eu considero que é o mais instrutivo, porque ele tá pensando aqui nessa ideia muito clara dessas distâncias, tudo bem? Então, espero que tenha ajudado, tenha se organizado. Qualquer dúvida pode comentar aqui, que eu respondo com bastante cuidado. Curte o vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça sempre. Bora construir?